Boa noite, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui abordar um tema que ele é muito forte, que é Isaías 53. Essa semana a gente está vendo muitas coisas, né, sobre a Páscoa, e muitos crentes, infelizmente, ainda celebram a Páscoa, ainda compram ovos de Páscoa, ainda levam as crianças para a escola e ensinam uma série de coisas, né, que não é da religião cristã. E, infelizmente, né, muitos acham que não tem nada a ver, é só cultura. Mas quando a gente vai, a gente procura realmente o significado desses ovos de Páscoa, de coelhos, né? E a gente vê que não é uma cultura simplesmente. Isso daí vem de uma religião pagã e do espiritismo, né? Aos poucos foram ali introduzidos, né, no cristianismo, na igreja, e infelizmente, né, muitos crentes também comemoram e não ensinam a verdade para os seus filhos. Aqui no livro de Isaías 53, é o segundo vídeo, né, que eu estou fazendo sobre essa questão da Páscoa, porque nós, como cristãos, né, a gente está vivendo este momento, né, do mundo, e a gente vive no mundo e a gente precisa continuar com as nossas raízes. A gente precisa continuar ensinando os nossos filhos a verdade, o que está realmente na Bíblia. Aqui a gente vai ver a profecia e depois com o fechamento, né, quando Cristo vem e ele estabelece a ceia do Senhor. Então, crente não comemora a Páscoa, crente faz a ceia do Senhor, que é relembrando, né, fazendo ali um memorial ali em memória de Cristo, do sacrifício dele, que é o que nos salva, que é a verdadeira Páscoa. Então, todo aquele sacrifício, né, do Cordeiro ali da Páscoa, ele como verdadeiro Cordeiro de Deus, essas coisas eram sombras, né, do que realmente viria, e Cristo como verdadeiro Cordeiro de Deus, que é ali sacrificado, né, às 3 horas da tarde, que era o horário, né, do sacrifício da tarde, e Jesus ali ele morre e estabelece ali um novo pacto, né, que ele faz a ceia. Ali um pouco antes da sua morte, ele faz a ceia com os discípulos. Então ele muda essa Páscoa judaica, né, que era comemorada por causa da saída do povo de Israel ali do Egito. E agora essas coisas não têm mais nada a ver com o momento que eles estão vivendo. E muitos ali já comemoravam só como uma festa mesmo, né, uma simbologia, porque eles não foram escravizados no Egito, já eram outras pessoas, outros povos que, né, que eles nem conheciam mais seus antepassados. Então Jesus ele estabelece ali, ele como verdadeiro Cordeiro de Deus, ele estabelece a ceia do Senhor. Você pode ver que depois não tem mais comemoração nenhuma de Páscoa, os crentes não comemoram Páscoa, os crentes fazem a ceia do Senhor, né, em memória do sacrifício dele, que é o sacrifício de resgate por cada um de nós. Aqui no livro de Isaías, no seu capítulo 53, fala sobre o sofrimento do Messias, ele como verdadeiro Cordeiro de Deus. Então vamos ler esse texto? É Isaías 53. Tenho certeza, né, que você já leu esse texto, que você conhece esse texto, mas que nós possamos meditar nele para que nós possamos agir como cristãos, né? E não como se a gente ainda estivesse lá no passado ou como se fôssemos pagãos. Então o texto diz assim: quem creu, quem deu crédito na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado como os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então a gente vê aqui na profecia, né, que o profeta Isaías recebeu, ele mostra aqui que Jesus é o verdadeiro Cordeiro. Jesus, ele tomou sobre si as nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus é o verdadeiro Cordeiro. Ele tomou, né, sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas doenças, os nossos pecados, tudo estava sobre ele. Lá no jardim do Getsêmani, a gente vê ali que ele sofreu tanto, era algo tão intenso, tão forte. Imagina você sofrer o pecado de todos, para que você possa oferecer a eles o perdão. Então Jesus sofreu ali toda aquela agonia, a morte na cruz, porque aquilo ali era o que nós deveríamos pagar, era o preço por cada um de nós. O preço que Jesus pagou na cruz por mim, por você, pelo resgate de todas as pessoas. Então, em Cristo Jesus, todas as pessoas são salvas. E ele, como verdadeiro Cordeiro de Deus, ele substitui a Páscoa judaica. Ele, né, como verdadeiro Cordeiro, ele substitui essa Páscoa judaica, que era a sombra das coisas que viria. Ou seja, ele mesmo, né, estava ali cumprindo a profecia. E ele então estabelece a ceia do Senhor. Ele fala: fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então ali ele faz aquela celebração ali com os discípulos, com o pão ázimo, com o vinho. E o pão está representando o corpo dele, né, que seria partido, seria ali, né, despedaçado ali para nos salvar. E o sangue dele, né, ali simbolizado pelo vinho, que iria ser derramado em nosso benefício, em nosso favor. Então ele estabelece isso e ele fala: fazer isso em memória de mim. Então a partir dali acabou a Páscoa judaica. E agora, né, muito menos essa questão de ovos de Páscoa, ovos de chocolate, né, de coelhos, e tem uma série de outras simbologias também, que vem tudo do paganismo, ali do espiritismo, que simbolizam coisas assim, coisas sexuais, coisas como se fala, a mudança, né? Tipo um animal que se transforma em outro animal e etc. E ali a gente estuda, a gente vê que aquilo ali são coisas totalmente absurdas, coisas pagãs, né? Coisas de espiritismo, de reencarnação e etc. de coisa. Eu vou deixar para que você mesmo pesquise e para que você viva e ensine a verdade para os seus filhos. Como que seus filhos vão pregar para os coleguinhas deles se você não ensinou? Está na sua responsabilidade, você pai, você mãe, ensina a verdade para o seu filho, viva a verdade, porque o verdadeiro Cordeiro é Jesus Cristo e ele mandou a gente comemorar, né, ali fazer a celebração, a ceia do Senhor em memória do sacrifício dele. Que Deus te abençoe, que você venha pesquisar para que você venha pregar e viver a verdade, né, a realidade bíblica, porque senão você está fazendo uma coisa pagã. É como se Jesus Cristo ainda não tivesse vindo. Olha que absurdo. Que Deus te abençoe e te guarde, que você venha pesquisar para que você venha viver e pregar a verdade, tá bom? Que Deus te abençoe. Amém.